Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre formulário do Django. A gente vai dar continuação aqui no projeto que a gente estava fazendo, certo? Essa é a terceira parte do vídeo aí, sobre formulários. Como eu já disse, essa é uma das formas de utilizar o formulário no Django. Existem outras, essa é uma das formas com que eu utilizo e que eu estou passando aqui. Ou em outros vídeos a gente pode trazer algumas formas diferentes, tá legal? Então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai renderizar um formulário com as informações do cliente já nele. É como se fosse uma página de atualizar. Vamos por atualizar, te clica para atualizar um cliente, vai abrir o formulário para a gente, porém o formulário já vem preenchido com todas as informações que já está cadastrado no nosso banco de dados. Tá legal? Aí a gente pode fazer a alteração e salvar no banco de dados, tá legal? Então vamos lá. A gente está aqui com o VS Code aberto. Eu já deixei aberto aqui para a gente o nosso projeto, certo? É o projeto Django, da pasta canal YouTube, tá aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ativar nosso ambiente virtual aqui, que não está ativo, certo? Ver aqui se estou na pasta certa, tá certo, ali ó, pasta venv tá ali, o terminal, então a gente vai dar um venv, contra barra, scripts, contra barra, activate. Pronto, nosso ambiente virtual já está ativo aqui, a gente já pode começar a trabalhar aqui no desenvolvimento. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, deixar aberto aqui para a gente poder utilizar essa página aqui para a gente visualizar o nosso projeto. Então, vamos lá, templates, a gente tem o index, o URL, a gente tem só uma view, né, que a gente deixou aqui como cadastro cliente, a view principal mesmo. Vamos dar um run server aqui. Então, python manage.py run server. Vou dar o nosso servidor, ver se está tudo ok. Tá aqui, Ctrl clica. Aqui, pronto, abriu o nosso formulário, tá funcionando aqui certinho. Vamos voltar aqui, vamos ver como é que tá o nosso banco de dados. Tá aqui a nossa tabela de cadastro cliente, tá? A gente cadastrou um cliente só, cadastrei meu nome. Vamos cadastrar um segundo aqui só para ter mais alguma coisa no nosso banco de dados, certo? Então eu vou por aqui José Aparecido, CPF tal. Eu não lembro se eu coloquei validação do CPF. Vamos colocar 11 dígitos, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos. Certo. O e-mail do José é o josé.ap@email.com. Enviar. Pronto, enviou. Vamos ver se foi lá para o nosso banco de dados. Então, atualizar aqui. Pronto, caso certo. A gente tem 2 clientes cadastrados aqui. Só para a gente poder trabalhar hoje. Então, tá certo. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Vamos abrir aqui a parte de views. E o que a gente vai fazer? Parece que tá meio um pouco grande, né? Não sei se tá. Para vocês acho que fica melhor até. Então, a única view que a gente tem é de cadastro cliente. Vamos criar uma view aqui def lista clientes view. Só para a gente listar esses clientes, ela vai receber uma request. Vamos por aqui if request.method igual a do tipo get. Recebe uma request do tipo get, que ela vai fazer para a gente. Vamos dar um return render enviar uma request de volta e enviar opa, apertei a tecla errada aqui, e vamos renderizar um HTML aí. Vamos ver, vamos pôr aqui HTML lista clientes .html, certo? Então, pronto, vamos salvar aqui. A gente precisa criar esse HTML, tá vendo que ele não existe? Então, vamos aqui na nossa pasta templates, novo arquivo, lista clientes.html.
Pronto, ele está criado aqui. Vamos dar um... Deixa eu trocar aqui para HTML, só para ele já fazer o preenchimento automático para a gente, que é HTML5. Ele já dá um corpo aqui para a gente. Vamos pôr o nome da lista clientes. Vamos colocar um H1 aqui, lista clientes. Se você tem dúvida sobre o que a gente fez aqui, nos vídeos anteriores tem um pouco disso, mas na verdade a gente não fez nenhum vídeo sobre HTML ainda, né? Então isso aqui é bem o básico mesmo, só criei um arquivo HTML, coloquei a base do HTML aqui, né, com a head e a body. Aqui eu coloquei o título, que é o que aparece aqui na nossa aba, tá vendo aqui que a gente fez cadastro, aqui nova guia, aqui vai aparecer esse título que a gente coloca aqui, ó, lista clientes. E H1 nada mais é do que um título maior para aparecer no corpo, que é o que renderiza lá para o nosso usuário ver. Então eu coloquei lista clientes para aparecer aqui como título igual está cadastro clientes, tá legal? Então por enquanto só fiz isso e vou criar a nossa URL para a gente poder testar se tá ok para a gente dar continuidade nessa lista aqui. Então aqui um path, abre, vamos colocar, opa, eu troquei de teclado, daí eu erro as teclas aqui. Aqui a gente vai pôr aqui lista e colocar uma barra aqui. A gente vai, opa, vírgula, vamos pegar de views, ponto, qual que é a nossa view que a gente, o nome dela, vamos copiar ela aqui para não ter perigo de errar. Aqui, a gente vai chamar essa view, vamos dar um name para essa view já. A gente coloca aqui como lista clientes. Pronto, vamos salvar. Então a gente fez aqui a nossa URL. A nossa URL é o barra lista, né? Quando a gente chama essa URL, ele chama a nossa view lista clientes, que vem para cá. Então chamou a nossa view lista clientes, ele recebeu uma request, né? Que veio lá do nosso URL. Então como é através da URL do tipo get, e a gente só pediu para ele retornar uma requisição renderizando esse HTML, que foi esse HTML que a gente criou aqui. Tá ok? Então vamos só testar isso se já deu certo para a gente. Então abrir, tá aqui cadastro, né? Que é a nossa principal. Vamos colocar aqui um barra lista clientes, né? Que a gente colocou. Não, foi só lista, né? Lista. Então, barra lista. Pronto. Ah, tá aqui, ó. Pronto, renderizou. Então não tem nada, a gente fez isso. Aqui, na verdade, a gente não vai fazer muita coisa, só vou passar para vocês como a gente faz para fazer uma lista aqui dos clientes, mas bem básica mesmo, só para a gente poder aparecer, conseguir clicar em cima desse cliente e ele enviar a gente para o HTML que vai renderizar nosso formulário com os dados do cliente aberto, tá legal? Então, vamos fazer isso daqui. Então, para a gente conseguir listar nossos clientes aqui no HTML, a gente precisa devolver junto com essa request aqui a requisição com contexto. E qual seria o contexto? A gente precisa do contexto dos nossos clientes, para a gente conseguir que o HTML chegue lá, pegue esse contexto e renderize para a gente. Na verdade, eu tinha falado sobre isso um pouco, acho que no primeiro vídeo lá, eu até coloquei um contexto, que esse contexto aqui não tem necessidade. Eu acabei errando e eu percebi agora, porque aqui a gente não precisa enviar contexto nenhum, né, nessa primeira página aqui, quando a requisição é do tipo GET, porque na verdade a gente só tem que renderizar o formulário mesmo para o cliente. Mas não tem problema também, não faz mal nenhum deixar esse contexto aqui, depois que está sendo enviado junto com o request, não está sendo utilizado, tá bom? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai criar um contexto onde envia os dados do nosso cliente para lá, para o nosso HTML, onde ele envie com base nessa request como contexto. Vamos abrir a nossa models aqui, mas provavelmente é a mesma coisa que está aqui, né? Ó, a gente vai utilizar o cadastro cliente, que é onde fica armazenado, cadastro cliente, onde fica armazenado todos os dados do nosso cliente. Então, a gente coloca aqui
que a nossa lista de clientes, vamos criar uma variável, lista, underline, clientes, a gente cria uma variável, ela recebe cadastro cliente, ponto, objects, ponto all, certo? Então aqui a gente está indo dentro do nosso cadastro cliente, buscando todos os objetos, buscando como objeto e trazendo todos os objetos que tem lá. Então a gente está trazendo tudo que tem de cadastro hoje no nosso banco de dados aqui, né? A gente vai trazer, no caso, esses 2 cadastros completos. Aí a gente pode ver, vamos supor, se a gente quer enviar só o nome do cliente, mas eu geralmente envio o contexto como um todo e utilizo o que eu quero dentro do próprio HTML aqui. Mas se quiser enviar só alguma coisa de contexto, você pode utilizar. Você pode aqui colocar que o nome do cliente que você quer enviar vai ser igual a cadastro cliente.objects filter. Aí você vai filtrar só por nome. Não dá certo isso aqui não. Isso aqui é quando você quer pegar um cliente só, né? Deixa eu voltar aqui. Você poderia colocar que nome é igual, vamos supor, a Bruna. Opa, fiquei errado de novo. A Bruna. Aí sim, daí você traria só esse cliente específico, que é o Bruno, né? Não é dessa forma que a gente vai fazer, não. Se a gente quiser enviar só um nome, a gente tem que fazer o for aqui dentro. For cliente em lista clientes. Aí a gente consegue pegar aqui que, tipo, o cliente, que é o que está passando por esse nosso for, vai ser igual a lista clientes ponto nome. Isso. Deixa eu verificar aqui. Isso, ponto nome. Mas vamos fazer de outra forma, que isso aqui não fica legal, porque é melhor a gente enviar o contexto todo e lá a gente faz. Mas uma hora a gente pode fazer dessa forma aqui para vocês verem também. Então aqui eu vou dar uma vírgula aqui dentro do nosso return e vou colocar como contexto. Então a gente coloca dentro de... Opa! A gente coloca dentro de chaves aqui para passar nosso contexto, falando que... Vamos colocar um nome para isso aqui. Vou falar que clientes vai ser igual a nossa lista de clientes, certo? Então aqui a gente está enviando como contexto essa palavra clientes para a gente poder utilizar dentro do nosso HTML. A gente envia uma request, uma requisição, né, junto com o nosso HTML para ser renderizado e dizendo que existe um contexto que pode ser utilizado dentro desse HTML. A gente envia como nome cliente para ficar mais fácil da gente listar isso aqui lá dentro, tá bom? Então vamos lá no nosso HTML e aqui a gente vai, eu vou dar um H1, um HR aqui só para a gente fazer uma divisão e um BR aqui para pular uma linha, para ficar mais organizado igual a gente fez aqui em cadastro cliente. É só essa linha que eu criei e dei um espaço para a gente mostrar a nossa lista aqui. Então aqui a gente vai fazer uma lista do tipo L mesmo. O L é an order list, tipo, é uma lista não ordenada. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre listas. E vamos colocar um LI, que é o list item. A gente vai receber aqui o nome do cliente. Nome. Certo? Agora que a gente criou, vamos só renderizar para vocês verem como é que fica isso daqui. Tá salvo. Vamos lá. Vou dar aqui um barra cliente. Não é barra cliente, desculpa. Barra lista. Barra lista. Tá vendo que apareceu aqui, ó? Nome, só que não apareceu nenhum nome, porque a gente ainda não utilizou o nosso contexto. A gente só colocou aqui que a gente quer ter uma lista. Então, aqui a gente tem uma lista com nome. Aí, se a gente quisesse colocar mais informações aqui, a gente podia colocar, tipo, qual outra informação que a gente tem aqui, sobrenome do cliente embaixo.
Mas a intenção não é isso. A intenção nossa aqui é colocar só o nome para que a gente possa clicar, pegar o ID desse cliente e abrir o nosso formulário já renderizado com as informações dele. Então, vou deixar só como nome, certo? Então, para receber o nome do nosso cliente aqui, dentro do nosso HTML, vamos utilizar o contexto do Django lá. Como que a gente faz isso daqui? A gente abre chaves para utilizar sempre que a gente quer utilizar contexto do Django e abre a porcentagem aqui. Abre chaves, dentro de chaves a gente coloca 2 porcentagens. Aqui a gente está mostrando que a gente vai utilizar algum contexto do Django dentro do nosso HTML. O próprio Django faz isso para a gente enviar contextos. Qual foi a palavra que a gente enviou? A gente enviou clientes, certo? Então aqui a gente recebe esse contexto clientes. Vamos fazer um for nele para que a gente consiga colocar aqui o cliente que a gente quer, certo? Então vou pôr aqui que for cliente em clientes e a gente tem que fechar esse for. Como a gente abriu ele, a gente fecha ele aqui. Então, opa, volta lá. Aqui a gente for. Pronto, então aqui começa o nosso for, aqui termina. E o que a gente vai fazer? Para cada cliente, a gente vai renderizar isso daqui, a nossa lista, e vai renderizar aqui para ele. Opa. Ó, vou colocar duas chaves, porque quando eu coloco duas chaves, isso daqui renderiza, ele printa dentro do HTML. Isso aqui não vai aparecer no nosso HTML, isso aqui está só como contexto que o Django fornece para a gente poder utilizar dentro do HTML. Então a gente está fazendo um for, ao invés de fazer esse for aqui, a gente está fazendo dentro do próprio HTML, entendeu? Então a gente faz esse contexto, esse for aqui não aparece, a gente só está iterando a nossa lista de clientes, recebendo uma variável cliente para cada cliente que a gente passa, e aqui a gente vai printar. E o que a gente vai printar? A gente vai printar aqui cliente.nome, certo? Que é o que a gente quer que mostre. Vamos testar isso aqui, se está tudo ok. Aqui, pronto. Tá vendo? A gente já trouxe aqui o Bruno e José, que são os dois clientes que a gente cadastrou. Se a gente cadastrar mais algum cliente aqui, vamos por Maria. Maria Silva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que eu não coloquei a quantidade maior só para ver se aceita, vai. Então aqui por teste, por esse e-mail aqui, teste, enviar. Ele aceita, a gente não fez ainda a validação de número de CPF aqui. Então vamos lá, vamos ver no nosso banco de dados, tá aqui, cadastrou Maria certinho, que a gente colocou Maria Silva, o CPF, o e-mail. Agora vamos ver se ele também já fez automaticamente aqui nossa lista. Ah, ele trouxe Maria pra gente. Então, conforme a gente for cadastrando clientes, ele vai trazer automaticamente aqui. A gente poderia trazer mais do que informação, só o nome, que eu falei. A gente podia trazer o sobrenome aqui, o e-mail e tal. Só que a intenção nossa é que a gente só gere isso aqui para a gente escolher qual cliente a gente quer. Então, o que a gente tem que fazer agora? Por enquanto a gente só renderizou, tá vendo? Tipo, ele não clica, não faz nada. A gente tem que fazer que isso aqui vire um link para enviar a gente para o nosso atualização de formulário, certo? Então vamos fazer isso primeiro, fazer um link para ele. Então a gente tem que colocar que isso daqui vai tá dentro de um Anchor. Então vamos passar isso aqui para cá, o LI fechar aqui, dar um espaço aqui, voltar e criar um Anchor aqui, ó. E colocar isso aqui dentro do nosso Anchor. Anchor nada mais é do que uma tag no HTML para fazer que isso aqui vire um link. Então a gente colocou isso dentro dessa tag, isso vira um link. Quer ver? Eu não coloquei esse link para ir para lugar nenhum. O href aqui é o caminho do nosso link. Eu deixei sem nada por enquanto. Vou pôr um hashtag aqui,
que o hashtag fala que é para tipo, para enviar para a página que a gente está atual. Então ele não vai fazer nada, só vai ficar na mesma página. E vamos ver se virou um link isso daqui. Vamos atualizar. Ó, tá vendo que virou um link? Só que virou tudo, nome e o nome aqui, o Bruno. Então, tipo, em qualquer lugar que a gente clicar aqui, ele vai tipo enviar a gente. Tá vendo? Enviou para a hashtag aqui, ó, a URL que a gente passou para ele enviar. Na verdade, não é para lugar nenhum por enquanto. Mas vamos supor que a gente não quer que o nome entre, só entre. A gente não quer que a palavra nome entre, né? Que fique só o nome da pessoa como link. A gente pode fazer isso também. É só tirar o nome aqui de dentro do Anchor. Deixa só cliente aqui e coloca aqui nome fora do Anchor. Vamos dar uma atualizar aqui. Pronto, tá vendo? Então aqui nome não entra mais. Dá pra gente tirar isso aqui vem por padrão, tá em ordered list. Quando a gente põe a lista ordenada, isso aqui é um número, deve ficar 1, 2, 3. Então vamos supor se a gente trocasse aqui por OL, né, que é lista ordenada, ordered list. Você vai ver aqui, ó, 1. Ah, tá tudo 1 porque a gente teria que, ele tá dentro do for. A gente teria que arrumar isso daqui daí. Na verdade, esse for daí eu acho que teria que estar aqui dentro da coisa. Mas não é a intenção do vídeo de hoje. Uma hora a gente faz, deixar aqui como na order list mesmo. E uma hora a gente fala só sobre listas, tá bom? Porque a intenção de hoje é só poder utilizar isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que enviar isso aqui para alguma URL. Vamos criar uma URL que vai receber esse path. Vamos criar nossa URL agora chamada atualiza. Atualiza. Certo? Opa. Barra. Aqui a gente tem que receber o ID do cliente. Por aqui int ID. Certo? Já vou mostrar como que a gente faz isso. Aqui, vírgula, nossa views, ponto, atualiza, cliente, view. Vou pôr um name aqui, como atualiza cliente, atualiza cliente, certo? E temos que criar essa nossa view aqui dentro da nossa view. Tá aqui. Então, a função atualiza cliente, ela recebe uma request e aqui ela recebe um ID, que é aquele ID que a gente vai enviar também. Então, faltou os dois pontos. If request ponto method igual ao tipo get return render. A gente vai devolver uma request e renderizar o nosso HTML atualiza cliente.html. Pronto. Ó, a gente não tem esse HTML, certo? Então, vamos criar esse HTML aqui. Então, novo arquivo, atualiza cliente.html. Pronto, tá aqui. Vamos só dar um corpo para o nosso HTML aqui. HTML5. Pronto, esse aqui vai ser a página atualiza cliente. Vou colocar um H1 aqui só para atualiza cliente, certo? Vou colocar um HR aqui e um BR já para deixar organizado. Pronto. A gente tem aqui já a nossa HTML, a nossa view e a nossa URL. Só que, ué, por que ela tá vermelha ainda? Ela não importou essa view. Deixa eu parar nosso Ctrl+C aqui, parar nosso servidor um pouquinho. Limpar isso aqui. Vamos ver por que ela não reconheceu aqui. No URL ela não reconheceu o nosso atualiza cliente view. Sendo que a gente criou ela aqui.
Atualiza cliente view. Aqui. Ah, tá. O que tem de errado? A gente não colocou a vírgula aqui, ó. Nunca pode esquecer isso aqui, senão não funciona. Mesmo assim, ela ainda não reconheceu a nossa view. Só que também, será que eu digitei alguma coisa errada aqui que tá... Tá dizendo que isso aqui não foi fechado. Então talvez eu abri alguma aspas aqui que eu não... Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Também não coloquei aqui. Pronto, vai reconhecer. Tava faltando a vírgula. Nunca pode esquecer essa vírgula aqui, porque é uma lista. Então, o que separa cada objeto da nossa lista é a vírgula. É que aqui eu digitei para vocês verem, mas geralmente eu tenho o costume sempre de deixar já a vírgula aqui no final e usar o atalho de copiar a linha. Eu dou um Ctrl D aqui, ó. Ele copia já a linha para mim, então eu acabo não esquecendo dessa vírgula, porque ele já copiou a vírgula aqui também, e eu só faço as alterações aqui. Então, vamos supor que aqui eu quero criar uma deletar. Certo? Aí recebe, tal. Aqui vai ser... É que eu não vou criar isso aqui agora, senão não vai dar tempo de a gente fazer. Dá um Ctrl Y aqui só pra gente excluir essa linha. Mas não pode esquecer as vírgulas aqui, porque senão funciona. Viu que eu tinha lembrado a daqui depois, e mesmo assim eu já tinha esquecido a de cima. Mas depois ele reconheceu. Tava em vermelho aqui, o próprio VS Code já mostrou pra gente que não tava reconhecendo. Então pronto. Reconheceu aqui, a gente criou nossa URL, a nossa view tá aqui. Nosso HTML tá aqui. Porém, o que falta? A gente precisa enviar o ID. Aqui, a gente tem que colocar aqui que quando a pessoa clicar no nosso link, para onde ela vai ser enviada, então a gente vai pegar o nome da nossa URL aqui e vai colocar aqui dentro. Ó, eu vou utilizar também uma tag do Django aqui, é uma parte que o Django oferece também dentro de contexto aqui. Ó. Então, eu abri a chave do Django e vou URL aqui, ó. Ele já traz automático para mim, porque o VS Code faz isso de forma automática, mas nada mais é do que abrir as chaves, abrir as porcentagens e colocar o URL. Isso aqui faz com que o Django reconheça, faz com que o HTML reconheça através do Django que é uma URL. E para onde a gente vai enviar essa URL? Opa, a gente abre aqui aspas e coloca a nossa URL desejada aqui dentro, certo? Então, quando clicar, vai para isso. Só que não adianta a gente só chamar o URL. Lembra que a gente precisa enviar o ID do cliente? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que pegar esse ID dele aqui, ó. Tá vendo? ID do cliente, ó. 1, 2, 3. Então, para a gente poder reconhecer qual cliente, a gente vai estar renderizando no nosso HTML. Então, a gente coloca aqui cliente. Então, deixa eu dar mais um espaço aqui, senão vai ficar junto com a porcentagem ali, daí não dá certo. Cliente.id. Então a gente está enviando a gente está enviando uma URL, que é aquela URL que atualiza cliente que a gente fez, e como parâmetro nessa URL a gente está enviando o ID do cliente, certo? Então dá um Ctrl S aqui, salvar, e vamos lá no nosso atualizar aqui. Espera aí, deixa eu tirar essa hashtag aqui, senão ele vai ficar atualizando com essa hashtag aqui. Pronto. Vamos ver se nosso servidor... Não, a gente parou o servidor aqui, né? Tem que rodar o servidor de novo. Então, Python manage py run server. Pronto. Vamos rodar o nosso servidor. Esperar ele rodar aqui. Pronto, rodou. Agora vamos acessar a nossa lista aqui. Pronto, tá aqui. Então, quando a gente clicar aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que chamar a URL atualizar. Pode ver que ele mostra aqui embaixo pra gente, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Olha, ele já mostra que vai enviar a gente para onde? Para o nosso localhost, né, que é nosso URL aqui, 127.0.0.1 barra 2.8.000, porta 8.000, atualiza cliente 1, que é o ID1, Bruno, certo? Vamos ver aqui, conferir. Ó, o Bruno é o ID1. Então, se a gente colocar sobre Maria, tem que aparecer que vai enviar para atualiza barra 3. Ah lá, tá lá. Então já está funcionando. Se a gente clicar aqui, ele vai enviar. Ele chamou aqui. A única coisa que não renderizou nada é que a gente não colocou nada ainda no nosso contexto, mas já deu certo, tá vendo?
Se a gente clicar aqui em José, atualiza 2. Ele já está enviando para nosso URL um ID. Através desse ID aqui, que é o que a gente colocou aqui na URL, que a gente recebe um ID e a gente colocou já aqui na nossa request, que a gente recebe uma request e um ID, a gente já consegue verificar qual cliente que é, certo? Então o que a gente vai fazer? Voltar aqui na nossa view, no tipo get, porque a gente está enviando através de uma URL essa informação, então é uma request do tipo get, e a gente vai verificar o que acontece aqui. A gente tem que pegar esse cliente com base no nosso ID, certo? Então a gente vai buscar esse cliente dentro do banco de dados. Então o nosso cliente vai ser a variável, a gente criou uma variável cliente, ela vai ser o cadastro cliente.objects.get. Esse get é de pegar, né? É a mesma coisa que a gente fizesse tipo filter, que é de filtrar. A gente vai filtrar qual cliente tem aquele ID, mas como aqui é um cliente só, a gente não tem que filtrar, a gente tem o ID é uma chave única, né? Tipo, não é um nome, a gente não está filtrando por nome. Se fosse por nome, talvez a gente pudesse ter ali vários Brunos dentro da nossa lista e ter que trazer esses Brunos e verificar qual que é o certo. Mas a gente já sabe que é um cliente só, então a gente vai pelo get, de pegar, porque a gente tem o cliente certo. A gente passa o ID como parâmetro. Então ele vai dentro do nosso cadastro cliente, nos nossos objetos, e pegar o cliente com esse ID, tá vendo? Ele vai pegar o ID que a gente trouxe. A gente pode printar aqui, só para a gente conferir, ó, vamos printar cliente, para a gente conferir se ele está buscando o cliente certo para a gente aqui. Então, vou voltar aqui. Nosso servidor rodou, já atualizou. Vamos clicar em Bruno. Objeto error. Por que será que ele deu esse erro aqui pra gente? Ele está dizendo que aqui é no nosso cadastro clientes.object.get. Ué. Ah, tá. O ID aqui, ó, a gente só passa, a gente tem que pôr mais o argumento, né? Porque na verdade depois que tipo pegue ID, ele tá pegando tipo o campo ID aqui, mas qual ID você quer que pegue? Então a gente tem que pôr que ID, a gente quer que ele busque no campo ID o que? O nosso ID que a gente recebeu como parâmetro. Eu tinha esquecido disso. Então pronto. Vamos dar um Ctrl S que salvar. Nosso servidor rodou novamente. Vamos voltar aqui. Vamos clicar em Bruno agora. Tá. Ele tem que printar a Bruno aqui pra gente. O que ele printou aqui? Ué. Vamos voltar aqui. Em José. Ele tá printando o CPF, será? Da pessoa? Ver final 909. Ele printou o CPF da pessoa aqui. Não sei porque ele printou como CPF, porque a gente não pediu CPF, mas pode ver que ele está identificando o cliente certo. Ah, tá, eu já sei. É porque na nossa model lá, provavelmente a gente colocou, a gente deixou aqui o retorno como CPF, tá vendo? Então a gente deixa aqui como ponto nome, que fica mais fácil de identificar. É que no outro vídeo eu fui mudando aqui para vocês verem que tipo dava para retornar o que a gente queria aqui. Então, no caso, tinha deixado, dá para retornar o nome, sobrenome, CPF, dá para retornar todos aqui também, fazendo uma F-string, tá? Então, vamos deixar como nome, que fica mais fácil a gente identificar se a gente está puxando o cliente certo. Mas a gente já viu que pelo CPF tá. Vou clicar aqui em Maria. Opa. Aqui, ó. Printou Maria, certo? Vamos, Bruno. Pronto. Então, ele está reconhecendo o cliente certo. Então, pronto. A gente já conseguiu o que a gente queria aqui, que era através do nosso HTML lá de lista, enviar uma requisição para o nosso atualiza clientes e trazer dentro dessa requisição o ID e achar esse cliente que a pessoa clicou. Então, o que a gente precisa fazer agora? Devolver como contexto esse cliente aqui, certo? Então, a gente devolve aqui como contexto. A gente vai colocar aqui cliente, que é o cliente selecionado. Opa, a gente tem que colocar entre aspas, que esse aqui vai ser o nome que a gente vai utilizar dentro da como parâmetro. Clientes vai ser
o nosso cliente daqui, que a gente cadastrou, certo? Então a gente já consegue verificar isso aqui dentro do nosso atualiza cliente. Então se a gente printar aqui, tipo, vou colocar aqui, tipo, de qualquer jeito, cliente ponto nome, cliente sobrenome, isso aqui vai ficar perdido lá no nosso HTML, mas só para a gente ver se está dando certo, tá bom? Depois a gente vai fazer o formulário certinho. Então, vou voltar aqui, tá em Bruno. Ah, tá vendo? Ah, não ficou até que bonitinho, ó. Bruno Ferian. Aí José, ele trouxe aqui, José Aparecido. Maria, Maria Silva. Certo? Então, tá aqui, tá funcionando. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer o nosso formulário aqui, porém ele é renderizado. Eu vou pegar nosso formulário meio pronto aqui do nosso index, porque senão eu vou ter que digitar tudo isso, vai ficar muito, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou pegar daqui, ó, esse form, copiar, que é o mesmo formulário lá do começo, certo? E a gente vai enviar no nosso atualiza cliente aqui, esse form. Pronto, tá aqui. Deixa eu tirar essa URL aqui, porque não vai chamar para essa URL. Vou deixar isso aqui sem nada, senão ele vai dar um erro. Depois a gente já coloca o que a gente vai fazer com isso daqui. Bom, hashtag aqui, beleza. Então eu vou até renderizar para vocês que ele não traz ainda informação, porque a gente não passou o contexto para ele, vai só renderizar um... A gente atualizou lá, né? Atualizou, vou atualizar aqui. Então, vamos supor, que o Bruno ele veio para cá, mas ele não trouxe nenhuma informação, porque na verdade a gente só colocou um formulário igual a gente fez na nossa página principal aqui, né? Ele está mostrando o mesmo formulário, não tem nenhuma informação, não tem contexto dentro desse formulário. Aqui ainda a gente digita os nomes com o nosso botão enviar e ele envia para uma URL. Nesse outro aqui, eu tirei até o URL que ele envia. Então, se a gente digitar alguma coisa ali, não vai funcionar nem o cadastro, entendeu? Porque não é a intenção desse vídeo fazer o cadastro aqui. Ó. Então, tipo, a gente pode digitar aqui um monte de coisa, dar enviar, que não vai salvar no nosso banco de dados, porque, ó, tanto que aqui, peraí, ele fala que tem que ter e-mail, vamos pôr e-mail válido aqui, ó, ele vai dar erro, porque, tipo, não tem nenhum HTTP response para tipo, enviar ou trazer de volta do método post, né, que é o método que está aqui. A gente fez a nossa view apenas o método get. A gente vai fazer o método post para poder salvar as informações que o usuário alterar aqui dentro, mas primeiro a gente tem que renderizar os dados do nosso cliente aqui, como contexto. Então vamos fazer isso daí. Vamos lá em atualiza cliente. A gente enviou o cliente aqui como contexto, a gente vai renderizar ele aqui. Então a gente vai fazer como? A gente vai pegar aqui e colocar uma coisa que tem dentro da tag label, não, desculpa, aqui no nosso input, que é o value. O value da nossa input, ele sempre traz algum valor já dentro daquele input. Vamos supor, se eu colocar aqui teste, você vai ver que vai aparecer como valor já lá dentro. Teste, tá vendo? Ele já traz como teste aqui, ó. Eu posso apagar depois e alterar. Ele só traz um valor pra gente já preenchido, que é esse value. Só que a gente não quer trazer teste, né? A gente quer trazer o que? O nosso cliente aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar a nossa tag do Django aqui, duas tags, porque é para printar, não é para ficar apenas dentro do HTML como contexto, a gente tem que printar isso aqui dentro do HTML, são dois abre e fecha chaves, certo? E a gente vai passar cliente.nome, aqui é o nome, né? Então a gente vai passar aqui é o cliente.nome. Vou dar um Ctrl S para salvar e vamos atualizar aqui, ó. Trouxe Bruno, porque a gente está no 1. Se a gente tiver no José, ali já traz José preenchido para a gente. Então tá funcionando, pronto. Então agora é só a gente criar o value para cada input nosso, que ele vai trazer preenchido a informação daquele cliente que está no contexto encontrado. Então vamos colocar aqui, value, aqui, abre duas chaves, vai ser cliente.sobrenome, certo? Aqui no CPF a gente coloca o nosso value,
abre duas chaves do contexto do Django, cliente.cpf, que é o nosso campo CPF, e aqui vai retornar o e-mail, value cliente.email. Eu vou só explicar aqui para ver se vocês estão entendendo, mas vocês entenderam que isso aqui só existe essa palavra cliente porque a gente enviou como contexto aqui dentro da nossa request. A gente retornou uma request, atualiza cliente como renderizar e passou um contexto. Então, isso só existe por causa disso. E esse cliente só encontra porque a gente fez aqui um filtro, né? Então, a gente pega a request, o ID que a pessoa clicou lá, recebe o ID e verifica qual que é. Então, ele está falando, quando eu clico em Bruno, ele envia uma request com o ID 1. Aí aqui ele vê que é do método get, identifica o cliente que tem o ID1 e retorna o cliente aqui, Bruno. Por isso que renderiza. Quando a gente clica em outro, tipo o José, ele faz o mesmo processo e envia para lá. Então a gente só consegue utilizar esse cliente aqui dentro que a gente enviou como contexto, entendeu? Não pode esquecer de enviar como contexto, senão não vai funcionar. Não é porque você tem cadastrado no seu banco de dados o cliente e ali os campos que vai funcionar. E o ponto depois do cliente nada mais é do que o campo que a gente quer acessar daquele cliente. Então aqui, ó, eu consigo acessar esses campos. Opa, desculpa, não está aqui. Cadastro cliente. Consigo acessar o ID, o nome, sobrenome, CPF e e-mail, que são os campos que eu tenho de cadastro. Não consigo acessar nada mais além disso. Então, cliente.id vai me mostrar o ID do cliente, cliente.nome, o nome, e assim, respectivamente, certo? Então a gente fez para todos aqui. E pronto, agora é para renderizar o nosso formulário completo para cada cliente. Vou voltar aqui, ó, dar um atualizar, nosso servidor está rodando. Então, Bruno, pronto, ele trouxe completo aqui. José, ele trouxe completo aqui. Maria, trouxe completo. Se a gente cadastrar mais clientes, vai entrar automaticamente na nossa lista e automaticamente a gente vai clicar e poder fazer a atualização dele aqui, certo? Agora o certo é a gente fazer a alteração, vamos supor, esse e-mail está errado, esse CPF está errado, eu quero alterar no nosso banco de dados, fazer uma alteração no cadastro do nosso cliente. A gente faz a alteração aqui que a gente deseja e envia. Só que não vai funcionar, porque o envio é do tipo post, tá aqui, ó. E quando ele envia, ele pede uma URL, que a gente não cadastrou nenhuma, a gente teria que cadastrar uma URL que trata a nossa atualização. A gente tinha que fazer uma view aqui para receber as informações do tipo, ó, igual aqui, método post, tá vendo? A gente teria que fazer igual a gente fez aqui no cadastro cliente. Quando o cliente preenche lá, ele recebe aqui uma requisição do tipo post, recebe cada campo que o cliente preencheu, coloca no nosso banco de dados e salva. Aqui ele está salvando pela primeira vez. No caso, a gente vai fazer a mesma coisa, vai receber cada input aqui que o cliente colocou, porém a gente vai identificar o cliente que é através do ID, né? Vai receber o ID dele e vai pegar e atualizar os campos. Daí a gente atualiza e salva depois, do mesmo jeito. Só que a gente vai fazer isso em outro vídeo, senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá legal? Mas esse é o conceito aí de formulário de renderização do formulário através do Django no HTML e a questão do contexto. Essa é a forma que a gente utiliza sempre de contexto no Django para poder enviar alguma informação para o HTML, para a gente poder manipular essa informação dentro do HTML lá, tá legal? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, eu vou responder, pode entrar em contato comigo, tem minhas redes sociais aí, que eu puder ajudar. Eu também estou sendo ajudado aí por outros vídeos. Essa foi a intenção de criar o canal e fazer vídeos, porque eu recebi muita ajuda através de alguns vídeos aí, então a gente pesquisa, acaba encontrando informações valiosas aí. E como cada pessoa tem uma forma de ensino, às vezes a forma como eu ensino pode ajudar alguém, assim como a forma que outro ensina, às vezes me ajuda e a gente consegue se ajudar aí, tá legal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que eu tenha sido claro aí com as informações que eu queria trazer para vocês. Mas se for alguma dúvida, deixa no comentário. Me segue aí no canal para mais conteúdo como esse. E se tiver
algum conteúdo aí que vocês querem que a gente fale sobre, se eu puder trazer, deixa no comentário aí também para a gente poder trazer como dica aí para os próximos vídeos, tá legal? Mas valeu, pessoal, obrigado, se inscreve no canal, curte o vídeo, tamo junto, valeu, até mais.